Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos. É um prazer mais uma vez me reunir com vocês aqui através desse canal do YouTube, canal Haroldo Lira. Pedindo sempre aos irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Vai lá no sininho para que sempre que tiver novos vídeos vocês recebam a notificação. Então, como eu disse, é sempre uma alegria e mais uma vez estar aqui reunido como igreja, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo, a qual são os seus eleitos, escolhidos por Ele, desde antes da fundação do mundo, do quais são seus verdadeiros filhos, que são os Espíritos. Então, amado, é sempre bom me reunir com vocês aqui para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus, através desse culto racional, onde você lê o Evangelho e entende, discerne espiritualmente através do Espírito de Deus que habita em seus verdadeiros filhos, do qual são os Espíritos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Então, olha, hoje eu vou fazer aqui vou tentar dar um entendimento da Bíblia, o entendimento aqui da palavra de Deus, e que eu gostaria de pregar principalmente para os evangélicos, porque quem está perdido, quem está sendo enganado pelo seu pastor, não são as pessoas que estão fora das igrejas dos homens, não. Quem está sendo enganado são exatamente as pessoas que dizem servir a Deus e que vivem escravo dos homens, através das suas sinagogas, que eles chamam de igreja, que não é igreja, é empresa, que só tem uma finalidade única, é assaltar vocês, roubar vocês, e eles, os chamados pastores, somente eles se darem bem. Então, vocês não gostam dessas expressões, e vocês não gostam também quando a gente fala que vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Mas, meu amado, eu não posso falar outra coisa senão a verdade, amado. E por que, Lira, que você diz que nós nos reunimos para chamar Deus de mentiroso? Porque, meu amado, Deus, quando ele falou na cruz, Tetelestai, está consumado, ele estava dizendo que ele já fez tudo. E o que vocês fazem, os evangélicos, junto com o teu cão guloso? Vocês se reúnem para fazer. Ou seja, para dizer que Deus não fez nada, que ele é um mentiroso e quem vai fazer é vocês. Então, olha, mantenha a calma aí, fica tranquilo, que o meu intuito aqui é somente esclarecer a verdade para vocês, para que aqueles verdadeiros filhos de Deus, ou seja, o espírito revestido de carne, né, que é o teu homem interior, que é o verdadeiro filho de Deus, que está revestido dessa tua carne, que é o homem exterior, o homem terreno. Então, olha, presta atenção.
Eu vou te explicar aqui, porque eu já fui evangélico, cara. Eu já fui evangélico e eu já tô com 58 anos. E eu tô somente com 1 ano e alguma coisa que eu conheci o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que tem nessa Bíblia aqui, da qual é o mesmo que tem na tua. Que é de Romanos a Hebreu, que o teu cão guloso, que o meu ex-cão guloso não prega. Então, quando você é evangélico, você não procura saber nada, você não procura ler nada. Por quê? Porque tu só atende o teu cão guloso. Tudo que ele manda tu fazer é o que tu faz. Tu vai para a igreja como eu ia com a Bíblia debaixo do sovaco. Quando chegava lá, o cara mandava abrir. E ele só abria na lei de Moisés. Ele só abria para começar o culto dele lá, que ele chama de culto, e hoje eu chamo de tumulto. Ele só abre a lei de Moisés na antiga aliança para quê? Para te ameaçar. Para te ameaçar, para te trazer medo, para te fazer medo. Para quê? Para que você faça tudo que ele manda e dê tudo que ele pede, porque ele diz que é para Deus. E essa semana eu fui no banco e eu tirei o saldo lá de Jesus e não tinha 1 centavo, macho. Não tinha 1 centavo. E esses caras dessa sinagoga do mundo inteiro, incluindo os evangélicos, os católicos, os espíritas, todos esse povo mentiroso que pede as coisas para Deus, dizendo pegar para Deus e na conta dele não tem nem 1 centavo, mano. Não tem nem 1 centavo. Então, amado, é difícil você falar da Bíblia, falar do Evangelho, falar das coisas de Deus, sem falar desse cão guloso e falar desse sistema desgraçado chamado de sistema evangélico, que é um sistema montado somente para manter cativo as pessoas, manter escravo as pessoas e apresentar somente ameaça para as pessoas. E as pessoas sem entendimento, sem discernimento, acham que está servindo a Deus e que não serve a Deus coisa nenhuma, só serve a homem. Só vive doutrina de homem. Então, olha, amado, eu vou te dar algumas explicações aqui a respeito da Bíblia, tá? A respeito da Bíblia. Agora, eu não quero que você creia em homem, não. Não é para você crer em homem, não. Você tem que ir na tua Bíblia e conferir os capítulos e versículos e procurar ter entendimento espiritual, mas e não ficar ouvindo a doutrina do homem, do qual a tua igreja, eles têm um estatuto. E Lira, o que é o estatuto? Estatuto, meu amado, é onde você é limitado a fazer aquilo somente que está no teu estatuto, ou seja, o estatuto de homens. Só pode pregar o que for determinado pelo estatuto do homem. Então, por exemplo, evangelho você não pode pregar. Você não pode pregar Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, o que é isso? Isso é o evangelho, que é a segunda aliança, do qual Deus, ele já te batizou no Espírito Santo e que já está com quase 2000 anos. E porque o teu estatuto proíbe de pregar, então até hoje tu se batiza nas águas do teu pastor. Que água é para a carne ou é para o Espírito? É para a carne. Então, e o que serve o batismo nas águas do teu cão guloso, do teu ladrão? Só para passar o calor. Para passar o calor da tua carne, para tirar caraca, para tirar piolho, para essas coisas. Não serve para mais nada. Por quê?
Porque isso daí era mandamentos e ordenança da lei de Moisés, do qual era sombra, era um faz de conta. E o real, Lira, quando foi? Na cruz. E onde é que está isso, Lira? Na segunda aliança. E por que eu não consigo ver? Porque você só serve a homem. Você não serve a Deus. E você só espera pelo teu cão guloso para ele pregar para tu. Como ele não prega de graça, ele não trabalha de graça, que isso daí é um trabalho para ele tem que te roubar. Então, para ele te roubar, ele tem que pregar somente a lei de Moisés, que nunca foi para tu. Então, olha, eu vou te fazer aqui, eu vou te dar alguns esclarecimentos aqui da Bíblia, tá? Que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque existem coisas aqui na Bíblia, né, que é o beabá. Você sabe quando a criança entra no colégio para começar a cobrir as letras? É isso aqui, mas. E vocês, evangélicos, vocês com 20, com 30, com 40 anos da tua igreja, tu não entende isso aqui, tu não aprendeu nem cobrir as letras ainda. Eu vou te explicar agora, tá? Embora eu sei que tu, mesmo que tu escute porque tu não é moco, mas tu não crê, macho. Porque não foi o teu pastor que disse. Então, por você servir mais a criatura do que o Criador, você não consegue entender nada, porque tu nem para pensar, amado. Nem para pensar. Ao contrário, tu fica com raiva quando a gente fala a verdade, porque tu gosta de mentira. Então, olha, vou começar te explicando aqui na Bíblia, tá? Olha, preste atenção. A Bíblia, eu já falei isso, vou falar de novo. A Bíblia fala de dois... Aliás, eu vou começar das alianças, tá? Olha, a Bíblia fala de duas alianças. Você não sabe disso não, tá? Você não sabe disso. Nem diga que sabe, que você não sabe. Você não sabe. Por quê? Porque tu só serve o teu pastor, e o teu pastor, ele não prega nem o Mobral. Nem o Mobral o teu pastor não prega. Então, olha, eu vou pregar para você agora o Mobral, o início da coisa. Daquele cara que já está com 50 anos e que não aprendeu a fazer nem o nome, né? Eu vou pregar para vocês agora. O que vocês têm 40, 50 anos de Bíblia e vocês não sabem absolutamente nada por causa do teu cão guloso, que tu só serve a ele. E olha aqui. Vamos lá. A Bíblia fala de duas alianças, tá? A Bíblia fala de duas alianças. Presta atenção. E Lira, quais são essas duas alianças? As duas alianças é a primeira aliança, ou seja, primeira aliança e primeiro testamento é a mesma coisa, tá? Ou primeiro pacto, primeira aliança, primeiro testamento é tudo uma coisa só. Então, a Bíblia fala de duas alianças, a primeira aliança e a segunda aliança. Presta atenção. A Bíblia fala de dois povos, tá? Dois povos. Quem são os povos? Os judeus e os gentios. Quem são os judeus, Lira? Os judeus é o povo de Israel. É o povo, os hebreus, os judeus. E, Lira, quem são os gentios? Os gentios são todos os povos do mundo, do qual o Brasil está incluído, com exceção de Israel, ou seja, exceto Israel. Tá? Então, esses são os gentios. E nessa primeira aliança e nessa segunda aliança, a primeira aliança, que é o primeiro testamento da Bíblia, que vai até João, ou seja, o último livro
da Bíblia, que é João, esse primeiro testamento, essa primeira aliança, é somente para um povo. Foi somente para um povo. E para quem foi, Lira, a primeira aliança, o primeiro pacto, o primeiro testamento, somente para os judeus, os hebreus. Ou seja, os gentios não se inclui no primeiro testamento. Ou seja, toda a antiga aliança, até João, nós, os gentios, nós estamos fora. Entendeu, meu amado? E o segundo testamento, a segunda aliança é o ministério do Espírito, a sã doutrina, as 14 cartas de Paulo, o ministério do Espírito, é o evangelho único, do qual Deus, ele já fez todas as coisas, e ele pegou os dois povos, que era os judeus e os gentios, e tornou um único povo, que na segunda aliança é chamado de Israel Celestial. Lira, o que é a Israel Celestial? A Israel Celestial são os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, escolhido por ele, eleito por ele, desde antes da fundação do mundo, ou seja, os espíritos. Entendeu, meu amado? Por isso que é a Israel Celestial, os espíritos. Então, explicado isso, eu falei da primeira aliança, falei dos dois povos, falei para quem era a primeira aliança e para quem foi a segunda aliança. Para quem foi, não, para quem é a segunda aliança eternamente, porque é o evangelho único e para sempre. E onde Deus já fez todas as coisas e que os seus filhos são os espíritos, tá? Os seus filhos são os espíritos que estão aqui nessa terra como uma participação comum de carne e sangue, que eu já falei nos vídeos anteriores sobre isso aí, e na próxima oportunidade eu vou continuar falando. Então, falando aqui ainda da primeira aliança, que foi de Romanos a Hebreu, da qual foi somente para os judeus. E a primeira aliança é a lei e os profetas, do qual a lei de Moisés era a justificação, era por obras, da qual isso só foi somente para os judeus, os hebreus, e que eles não conseguiram cumprir a lei de Moisés, que era as obras, e que Deus se revestiu de carne e cumpriu no lugar deles, e na cruz ele falou: está consumado, está feito, está tudo feito, e que o Cristo ressuscitado, Romanos 10:4, pôs sim a lei, ou seja, Jesus de Nazaré cumpriu, e o Cristo ressuscitado, que já é outra manifestação de Deus, ele cumpriu a lei, que Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, o que foi que aconteceu? Por que os evangélicos vivem tudo tonto, sem saber de nada? Por causa do teu pastor, mas por causa do teu cão guloso,
que ele se intrometeu no meio de vocês, e ao invés dele explicar e pregar o que eu estou pregando agora, como ele só prega por torpe e ganância para te roubar, ele é desobediente, a lei nunca foi para tu, e não é mais para ninguém, e o que acontece? Ele só prega a lei de Moisés. E o que é a lei de Moisés, Lira? Toda a primeira aliança que não tem mais validade. Não tem mais validade. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram. O que é vigorar? Vigorar até validade. A lei e os profetas vigoraram até João. E o que é João, Lira? O último livro da primeira aliança, do primeiro testamento. Então, meu amado, o que acontece com os evangélicos? É que vocês foram enganados, são enganados, e quando chega a verdade de Deus para vocês, vocês não querem trair o teu pastor, e vocês chamam ele de coitadinho, e vocês não querem a verdade para a tua vida. E vocês continuam na mentira. Entende? Então, olha, a primeira aliança era a lei de Moisés, que era o ministério, era o evangelho da circuncisão, que era o principal preceito da lei de Moisés, e que próprio Jesus de Nazaré, ele circuncidou, porque ele estava cumprindo a lei, e que era pregado, esse evangelho da circuncisão, era pregado por Pedro, Tiago e João, e que era somente para os judeus, foi somente para os judeus, e que nós, os gentios, nós não entramos na segunda aliança, e eu vou abrir aqui, vou abrir, vou mostrar o evangelho, vou ler, vou te explicar que vocês vão para a tua igreja fazer papel de palhaço, porque lá só prega a antiga aliança que não tem mais validade, e só prega a lei de Moisés que nunca foi para tu. Então, tu vai para a tua igreja fazer o quê, macho? Se na tua igreja nem Deus não habita em santuário feito por mão de homem, e que vocês não têm o evangelho, porque o teu cão guloso não prega. Então, eu vou provar para tu aqui que tu gentil, né? Tu não participou da primeira aliança, macho. Então, se tu ficar em casa, é muito melhor do que tu ir para tua igreja fazer pouco de Deus, dizendo que ele não fez nada, e que é mentira, que tu não participou da primeira aliança, e quem manda aí é vocês. Por que, Lira? Porque vocês só pregam a primeira aliança, macho. Olha, onde tem roubo, que é o chamado dízimo, onde tem a macumba, que é a santa ceia, onde tem submonte, onde tem onde tem gafanhoto como o diabo, né? Porque o diabo do teu pastor, aí em Efésios, o devorador do teu pastor que ele usa para te roubar, e Joel 1,4 é um gafanhoto. Então, são todas essas coisas que vocês vão para a tua igreja ouvir. Só isso. Entende? Pensar em coisa material, querer fazer campanha, essas coisas que não tem nada a ver com Deus, cara. Não tem nada a ver com Deus. Então, olha, eu vou abrir aqui, porque o tempo passa rápido. Olha, Efésios 2:11, ó, presta atenção, tá? Eu não vou ler tudo, não. Vou ler só uma parte. Aí depois tu tem essa coragem de trair o teu pastor só em casa e ler Efésios 2, do 11 até o 22, tá? Até o 22. Então, olha, eu vou ler aqui Efésios 2:11, provando que você evangélico, vocês não fizeram parte da primeira aliança, mas que tu vai para aí servir de palhaço pro teu ladrão. Olha, Efésios 2:11, ó. Portanto, lembrai-vos de que outrora, o que significa outrora? Noutro tempo,
No outro tempo, na lei de Moisés, na primeira aliança, na antiga, outrora. Então, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil, tá falando contigo, vós gentil na carne. O que é vós gentil na carne? É o homem terreno, o Haroldo Lira, a Isabelle, a Jéssica, a Keren, entende? O Alexandre. Então, isso é que é o gentil na carne, é o homem exterior, o homem terreno. Na carne, não está falando do espírito, está falando do homem exterior. Tudo explicadinho, tá? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, ó, chamados, no plural, incircunciso. Ó, eu acabei de dizer para tu que a primeira aliança era o evangelho da circuncisão. O que é, Lira, a circuncisão? Circuncisão era uma obra da carne, da lei de Moisés, do qual o cara, para fazer parte da comunidade de Israel, ele tinha que circuncidar. E o que era circuncidar, Lira? Cortar o negócio aqui, debaixo aqui do bigolim. Cortar aqui o prepúcio, que é chamado de prepúcio. Era a marca do cara que fazia parte da comunidade de Israel e que o gentil não poderia participar, porque eles eram estranhos, eles eram estrangeiros, que somos nós, estava fora. Então, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, chamados incircuncisão, ou seja, nós não participamos da comunidade de Israel, nós era incircunciso. Por aqueles que se intitulam circunciso. Então, quem eram os circuncisos? Os judeus. E quem era que era chamados incircunciso? Os gentios daquela geração, que passaram por aquela geração de Moisés. Tá? Pelaquela geração de Moisés, de Jesus de Nazaré, ou seja, toda a primeira aliança. Até os anos 70, tá? Quando se consumou toda a primeira aliança e toda a Bíblia. Então, por aqueles que se intitulam circunciso, os judeus, na carne, por mãos humanas. Então, circunciso na carne por mão de homem. Significa o que, Lira? Aqui está falando dos judeus, o circunciso, né? Circunciso na carne, a mesma coisa. Os judeus o homem exterior, o homem terreno, o homem carnal, não é o espírito. O homem carnal. Na carne, por mão de homem. Então, eles eram circuncidados através de outro homem. Juntava todo mundo ali daquela tribo, né? E aí tinha aquele dia certo para fazer a circuncisão, que era logo que a pessoa nascia, que as crianças nasciam, e que era somente os homens, tá? Então, Efésios 2:12, continuando aqui, provando para tu que os gentios não fizeram parte da lei de Moisés, do qual o teu ladrão te mantém até hoje, e que não é mais nem para os judeus. Olha a mentira que tu vive, e tu fica me chamando a atenção, sem ter entendimento de nada. Tu devia ter humildade e pedir para mim te explicar, que eu ia ter o maior prazer de te explicar. Mas tu quer ser doutor, macho, sem saber de nada? Então, olha, Efésios 2:12. Naquele tempo, olha, presta atenção. Naquele tempo, quando, Liro? Aquele tempo? Na lei, mas. Naquele tempo, na lei, na primeira aliança. Qual era a situação dos gentios naquele tempo, na primeira aliança? Qual era, Lira? Continuando aqui, ó, Efésios 2:12. Naquele tempo, falando conosco, viu? Falando conosco, convosco, com nós, os gentios.
Naquele tempo estava sem Cristo. Olha aí. Estava sem Cristo, mas olha, tu só teve Cristo, amado. Vocês evangélicos, mas acorda. Deixa de servir esse teu enganador, né? E vem servir a Deus, cara. Na obediência. Sai dessa mentira, macho. Que tu nunca conseguiu nada e tu vai morrer assim, cara. Sem conseguir nada. Sem servir a Deus. Meu amado, tu tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade, para que você possa reinar em vida e perfeita vitória, mas porque Ele já fez tudo por ti. É para tu só gozar dessa liberdade sem libertinagem. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente vai dizer para vocês, olha, amado, você através do sofrimento de Cristo, através da cruz, nós, os seus filhos, no Espírito, nós já estamos perfeitos. Já estamos perfeitos não por causa de nós, mas por causa dele. Que ele, para poder fazer morada em nós, ele teve que nos aperfeiçoar. Nós quem, Lira? Nós os Espíritos, mas Deus é Pai dos Espíritos. Eu estou falando nós porque eu creio que eu sou um eleito de Deus, amado. É pela fé. Então, ele já fez tudo. E tu, em vez de viver e gozar dessa coisa maravilhosa, quer saber quem és tu, da onde tu veio e para onde tu vai, tu vive nesse inferno do teu pastor, obedecendo ele, sendo chamado de ladrão, condenado, desgraçado, que tu não vale nada. Ele mandando tu esperar Jesus e ele te roubando e comprando um monte de coisa, um monte de bens materiais e dizendo que Jesus vai voltar e esse cão guloso vai levar isso para onde, macho? Meu amado, Cristo em nós é a esperança da glória, amado. Sente essa coisa maravilhosa, menos um segundo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Meu amado, quem vive em tu vai voltar para onde se já está em tu, macho? Manda esse teu cão guloso e se lascar, macho. Como é que esse cão guloso está dizendo que tu é templo e santuário do Espírito Santo, macho? E ele diz que é para tu esperar Jesus voltar. E quem é esse Jesus que mora em tu? Quem é? São quantos Jesus, macho? De vocês. São quantos? Quantos? Me ajuda aí, diz aí. Se tu é templo e santuário de Deus, como é que tu está esperando ele voltar, amado? Então, meu amado, Efésios 2,12. Naquele tempo estava sem Cristo. Olha a situação aqui dos gentios, que somos nós, né? Na primeira aliança, mas onde o teu cão guloso mente e te leva para lá. Olha, naquele tempo, em Jesus de Nazaré, naquele tempo, na primeira aliança, naquele tempo, no evangelho da circuncisão, naquele tempo, olha aqui onde é que nós estávamos, ó. Naquele tempo, estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, que eu acabei de te falar, incrédulo, separado da comunidade de Israel e estranhos. Te falei, mas que a gente era estranho, nós era estrangeiro, que nós não fizemos parte da primeira aliança. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças, macho. Tu não fez parte da primeira aliança. Efésios 2,12. E estranhos às alianças, ó. Estranho, separado, fora. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, macho, olha, e sem Deus no mundo, macho, olha, nessa aliança onde o teu ladrão te leva, né, não tem nada a ver contigo, cara, não tem nada a ver contigo, tá dizendo aqui que tu estava separado de Deus e vocês continuam separados, por quê? Porque quando tu aqui vai dizer na segunda aliança que ele te levou, né, que ele fez tudo por ti, e vocês não chegaram. Vocês não chegaram e vocês continuam separados. Não continua porque não é
O que Deus fez não foi na tua carne, mas foi no teu espírito. O que ele fez, ele não pode voltar atrás. Porém, tu não tá gozando, cara, das coisas que Deus já fez. E como é que nós estamos vivendo, Lira? Meu amado, tu tá vivendo com o teu Senhor, macho. Meu Senhor, por quê, Lira? Porque tu é escravo, cara. Porque tu é escravo. E quem é que tem escravo? São os senhores feudais. Então, o teu pastor é o teu Senhor, cara. Porque tu só serve a ele, tu é escravo dele. E tu faz o que ele manda. E tu fica dizendo que vive pela fé e que tu não obedece a ele. Você pode não obedecer a ele, mas a Deus é que tu não obedece. A Deus é que tu não obedece, macho. Que é pra tu viver por fé e tu vive por dar dinheiro. Tu vive por comer pão, tu vive por comer suco. Tu vive por subir monte, descer monte. Tu vive puxando o saco do pastor, lavando o carro dele. Tu vive de obras, macho. Obras mortas. Que foi da lei de Moisés, que não é para mais ninguém. Então, amado, olha, mas agora, aliás, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, mas tu estava fora. E o teu canguloso te trouxe para dentro. E tu vive aí tonto, sem saber o que tá fazendo. E a gente vai pregar, tu fica querendo discutir, bicho. Então, macho, olha, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, macho. Tu não fez parte nem da aliança da promessa até aqui. Na primeira aliança, olha, não tendo esperança e sem Deus no mundo, macho. Na primeira aliança tu não tinha nem Deus, macho. Tu vivia separado da comunidade de Israel, não fazia parte da aliança da promessa e tu vivia sem Deus no mundo, macho. Tu não tá vendo não, eu lendo isso aqui não. Vê se tu para pensar um pouco, inteligente, doutor. Então aqui no 13, agora tu vai se achar, ó. Tu não se acha porque tu não vem para a segunda aliança. Olha aqui o que diz aqui em Efésios 2:13. Agora sim, tu vai fazer parte, mas não foi por causa das tuas obras não, macho. Que tu ainda tá brigando aí para fazer obra para se chegar a Deus, para querer ser santo, para querer ser melhor do que os outros, para querer aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus, macho. Tu acha que o dono do mundo vai esperar por ti, que tu pense se tu vai aceitar ele? Meu amado, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, macho. Deus, ele não é pai da tua carne. O pai da tua carne é o marido da tua mãe. E o Deus, ele é pai dos espíritos que ele escolheu antes da fundação do mundo, macho. Não é tu que aceita, não. Antes da fundação do mundo, nós já existia e ele nos escolheu. Entendeu, meu amado? Olha aqui, ó. Olha aqui, essa palavra é Efésios 2:3, ó. Te falei, te expliquei bem direitinho, né? Que tu tá fora da primeira aliança. Agora tu vai entrar na aliança, tá? Mas tu vai entrar na segunda, da qual vocês não vêm. Por quê, Lira? Porque você só serve o teu cão guloso. E a segunda aliança é o ministério do Espírito. É a graça de Deus em Cristo. Ou seja, tudo de graça. O teu cão guloso só quer roubar. Como é que ele vai pregar o ministério do Espírito? A graça? Não vai pregar, macho. Que não tem dízimo, não tem batismo, não tem submonte, não tem descer monte, não tem a macumba da Santa Ceia, não tem Páscoa, não tem mais nada. Por quê? Porque tudo isso aí fazia parte da primeira aliança. O homem não cumpriu, Deus se revestiu de carne, cumpriu no lugar dele e na cruz falou tetelestai, está consumado. E você diz que é mentira e quer fazer. Efésios 2:3, ó. Mas agora, olha aqui, inteligente, onde é que tu vai entrar? Na segunda aliança. Efésios é a segunda aliança. É as cartas de Paulo, que vocês não vão. Não vão por quê, Lira? Porque já está tudo feito.
E o cão guloso quer roubar, não trabalha de graça, e vocês não servem a Deus, só serve o teu cão guloso, e aí tu continua sendo assaltado. Então, é Efésios 2,13. Mas agora quando, Lira? Na graça. Agora na graça. Agora quando, Lira? Na segunda aliança. Agora quando, Lira? No ministério do Espírito. Agora quando, Lira? Nas 14 cartas de Paulo. Onde você tem que viver só pela fé. A fé em quê? No que ele já fez. Não é para tu ser o tiririca e querer fazer, imitar ele. Que o teu ladrão aí diz que tem que fazer tudo o que ele faz. Mas vocês não bebem vinagre. Mas vocês não leva prego na mão. Vocês não pegam coroa de espinho. Vocês não levaram mãozada na cara. Vocês não levaram cuspida. Vocês não foram para a cruz. Nada disso, macho. Não tem que fazer tudo que ele fez. Meu amado, sai dessa mentira, meu amado. Sai desse engano. Acorda. Então, olha, mas agora em Cristo Jesus, macho. Olha, Cristo Jesus, ele não está na primeira aliança, macho. Na primeira aliança está Jesus de Nazaré, que era um judeu do qual o Espírito de Deus se revestiu da carne desses judeus, que era Jesus de Nazaré. E que o próprio Deus, ele teve que adentrar no ventre de Maria e se fazer carne e habitar entre os homens. Para quê, Lira? Para cumprir a primeira aliança, mas que vocês querem fazer. E Lira, por que ele adentrou no ventre de Maria e se revestiu de carne e habitou entre os homens através de um judeu chamado Jesus de Nazaré? Porque, meu amado, a primeira aliança, toda a primeira aliança era sombra, era obras onde o homem tinha que fazer. Na lei de Moisés, o homem tinha que fazer. Então, era um ministério físico, um ministério visível. Então, como Deus é espírito e ele precisava andar, porque ele estava vindo para um reino físico, então ele se revestiu de carne. Faça assim, que você fica tudo doido. Então, ele se revestiu de carne e habitou entre os homens. Por quê? Porque ele estava numa manifestação de filho, como filho de Deus, mas que na verdade é um só. Quem estava dentro daquela carne era o próprio Deus. Por isso que ele disse para Filipe, Filipe, eu tenho estado tanto tempo entre vós e você pergunta, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê o Pai, vê o Filho. É manifestação evangélico. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o teu ladrão já está cobrando 30%, macho. Então, meu amado, olha, Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus só tem na segunda aliança, macho. Cristo Jesus só tem no ministério do Espírito, que é o Cristo ressuscitado, macho. Que é Deus mesmo, que é passou a ser Espírito para sempre. Primeiro ele se manifestou a Israel como Espírito, do qual ele se manifestava através de fogo, através de ave, através de trovão, através de nuvens, e depois se revestiu de carne e habitou entre os homens. E depois ressuscitou no terceiro dia, que vocês dizem que é mentira, e agora é Espírito para sempre, que habita em nós, no seu Filho, habita no seu Espírito. O Espírito de Deus habita no nosso espírito.
nos eleitos, não é em todos. Ele não morreu por todos, ele morreu somente pelos filhos da salvação. Ele não pode morrer pelos filhos da perdição, que já está perdido. Vai morrer pelos filhos da perdição, macho. Então, preste atenção, escuta ao menos um minuto, macho. Esquece o teu pastor, depois tu se encontra com ele de novo. Olha, Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, agora na nova aliança, agora no Cristo espiritual, agora no Cristo ressuscitado, agora no Deus espiritual para sempre. Mas agora em Cristo Jesus, vós está se referindo a quem? Aos gentios, nós. Entende, amado? Então, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes do que, Lira? Antes na primeira aliança, mas antes na primeira aliança, antes no primeiro testamento, antes na lei, estava o quê? Estava longe. Antes estava longe. Na lei de Moisés nós era longe, mano. Longe aqui é o sentido, não é de distância não, tá, inteligente? Não é de distância. É longe, é fora, separado, fora da primeira aliança. Longe de Deus, separado. Então, olha, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado, pelo sangue de Cristo, macho. Então, só através do sangue de Cristo, só através da cruz, só através do cumprimento da primeira aliança é que nós, os gentios, fomos incluídos na segunda aliança somente, macho. Então, olha, no 14, olha, isso aqui é lindo demais, cara. Que vocês não têm isso na tua vida, cara. Olha, Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, mas ele aqui, quando se refere a ele, é a Cristo. O teu pastor, né? O teu ladrão, o teu cão guloso, o teu mentiroso, né? Esse teu mentiroso aí, como é que ele começa o culto? Ele começa o culto dizendo assim, ó. Hoje nós estamos em guerra com Satanás. Olha aqui o que diz o Evangelho. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. Tu vê que na tua igreja só tem coisa ruim, macho. É o diabo, é o Satanás, é o inferno, tá em guerra. Tá em guerra, tu é ladrão, tu é um verme de Jacó, tu não vale nada. Tu é um desgraçado, macho. É o que teu pastor diz, cara. E aqui, ó, porque ele é a nossa paz. O qual, ó, o que eu te expliquei da Israel celestial, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O que eu te expliquei. Quem são esses ambos, Lira? Ambos são dois, ou mais. No entanto, aqui são dois. Quem são? Os judeus, que fizeram parte da primeira aliança, mas que não conseguiram nada, que nem vocês até hoje. Então, e o outro, Lira, o gentil, que somos nós. Então, ele diz assim, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos o quê? Ambos os povos, os dois povos, os judeus e o gentil. Ele fez só um. Fez só um como, Lira? Os espíritos, da qual ele chamou de Israel celestial. Então, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que é isso, Lira? O judeu, ele não se dava com gentil, é igual a vocês. Se a gente não está na tua igreja, se a gente não é crente, se a gente não é evangélico, né? Vocês dizem que a gente é o quê? É demônio, é Satanás, que a gente vive no mundo. Então, essa
era a inimizade que existia entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque o gentio vivia num mundo sem Deus, separado da comunidade de Israel. E a comunidade de Israel era o quê? Eles se achavam tudo certinho. Porque dava o dízimo, porque subia monte, porque descia monte. Não sabia eles que eles eram transgressor da lei. Por quê? Porque eles faziam 2, faziam 3, faziam 4 e tropeçavam num. Era culpado de tudo. Tinha que voltar tudo de novo. Aí fazia 1, fazia 2, fazia 10, fazia 20, fazia 600, tropeçava num. Culpado de tudo. Voltava tudo de novo. É nessa vida que vocês vivem, macho. E não vão conseguir nada. Não vão conseguir nada nunca, a não ser enriquecer o teu pastor, né? E ele te chamar de ladrão. Então, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ó. A inimizade, qual era? Era a inimizade entre os judeus e os gentios, do qual eu já te expliquei. Que o judeu era igual a vocês, queria ser santo. Ele queria dar de comer a carne para santificar a carne. E Deus não é pai da tua carne, então... Igual a eles lá, vocês estão tudo tontos, mas querendo ser santo na carne, quando Deus já santificou o teu espírito, se tu for um eleito dele. Entendeu, mas? Ou seja, vocês vão para a tua igreja só perder tempo, mas podendo ficar em casa assistindo televisão, que é muito melhor. Então, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Agora presta atenção à mentira que o teu cão guloso te leva e te ameaça. Olha, Efésios 2,15, ó. Aboliu. O que é abolir, Lira? Abolir, macho, é acabar. Aboliu, acabou. Acabou. Não tem mais validade. Ele cumpriu e ele aboliu. Tu quer dizer que não pode? Tu quer discutir com Deus? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim, bem quadradinho? Não pode. Não pode. Então, meu amado, deixa de querer discutir com Deus. Deixa de querer discutir com Deus, porque Deus, ele pode todas as coisas. Então, Efésios 2,15, aboliu, acabou na sua carne. Lira, o que é na sua carne? Na carne de Jesus. Que era a carne de Jesus? Jesus de Nazaré. Na sua carne. No homem terreno. Então, olha, aboliu na sua carne. Não foi através da morte dele que ele cumpriu toda a primeira aliança? Claro, olha, preste atenção. Uma aliança, presta atenção, tá? Que tu só escuta essas coisas aqui, e eu não cobro nada. Olha, uma aliança, um testamento, ele só tem validade quando o testador morre. Então, inteligente, para o segundo testamento ter validade, né? O primeiro testamento, né? Tinha que ser cumprido. Então, como foi que esse primeiro testamento, essa primeira aliança se cumpriu? Com a morte de Jesus de Nazaré na cruz, através da sua carne. Porque o teu mentiroso, o teu cão guloso, o teu analfabeto, ele diz que Mateus, Marcos, Lucas e João já é segunda aliança, já é Novo Testamento. Então, eu vou explicar aqui para o teu cão guloso, o teu mentiroso, o teu analfabeto, juntamente com os doutores em teologia, eu vou explicar para vocês, tá, doutores? O que é que dá validade um testamento, tá?
e vou te chamar de mentiroso e vou provar para tu que tu não sabe de nada e tem que rasgar o teu diploma. Olha, um testamento só tem validade quando o testador morre. O teu pai, cão guloso, ele roubou muito e deixou uma grande herança para tu. Então, cão guloso, o teu pai está vivo. Tu pode, cão guloso, assumir esses roubos do teu pai? Tu não pode, porque o teu pai, cão guloso, está vivo. E quando é que tu vai assumir o roubo dele para misturar com o teu roubo? Quando o teu pai morrer. Quando o teu pai morrer. Por quê? Porque o testamento só tem validade com a morte do testador. Pronto, está explicado. Voltando aqui para a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus de Nazaré, o testador, cão guloso, ele está vivo ou está morto? Está vivo, cão guloso. Está vivo. Que só em João 19, 28, 29 e 30 é que ele vai morrer. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é Antigo Testamento e que não é Evangelho, tá, cão guloso? Mais uma aula para tu, olha. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Evangelho. São livros históricos do qual conta a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas, cão guloso. E tu engana o povo e diz que já é Novo Testamento, se dizendo doutor. Então, dito essas coisas e provado que vocês são mentirosos e que não sabem de nada, aqui, Efésios 2:15. Aboliu na sua carne, que tu diz que é mentira, e prega a lei de Moisés para o gentio, do qual a lei de Moisés foi somente para os judeus, e agora não é mais para ninguém, por causa disso aqui, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Para que ele aboliu a lei na forma de ordenança? Para quê? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, macho. Não tem mais mandamento, não tem mais ordenança, não tem mais lei de Moisés e também não tem mais inimizade. Por quê? Porque ele já fez tudo, cão guloso. Tu tá atrasado. Então, olha, dando continuidade aqui, no 16 ele diz, olha, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Quem é Lira? O que é Lira, esse um só corpo? A igreja, macho. É a igreja de Deus, que você diz que é a tua Arapuca. Meu amado, a igreja de Deus são os seus filhos, são vidas compradas por ele com seu sangue na cruz, macho. Que são os espíritos e estão aqui revestidos de carne. E que nós não vamos para a igreja, nós se reunimos como igreja. Só vocês evangélicos é que tem a igreja de vocês. Cada qual tem a tua igreja. Então Deus, ele está separado, ele tá separado. Ele está dividido. Porque cada um de vocês tem uma igreja. E o pior, né, é que esse Deus de vocês aí, cada qual tem um. Por que, Lira? Porque esse aqui não pode ir naquela igreja. Aquela não pode ir naquela. E naquela não pode ir naquela. E naquela não pode ir naquela outra, macho. E não pode por quê, Lira? Porque o cão guloso, o ladrão chamado pastor, ele morre de medo de perder o dízimo, que é os 10% do salário do escravo que ele recebe todo mês, macho. E se o escravo do cão guloso dessa igreja for para aquela outra igreja e se gostar e querer ficar lá, macho, o cão guloso daqui vai perder os 10%, macho.
Por isso que não pode. Então, Efésios 2,16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Olha. Meu amado, tu sabe quem é que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, que são os seus filhos, os eleitos por ele. Entende? Esse é o corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele já habita em nós, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a casa de Deus. Que o teu cão guloso manda tu esperar Jesus voltar. E tu é a casa de Deus. E Deus vai voltar para onde, macho? Explica aí para mim, ô evangélico. Como é que tu é a casa de Deus, macho? Tu sendo a casa de Deus. Por exemplo, a minha casa aqui, né? A minha casa aqui é a minha casa. E aqui mora comigo a Isabelle, mora comigo a Jéssica, né? Então, aqui, essa parede aqui, né? Essa parede coberta aqui é a nossa casa, macho. E Deus, ele habita aí aonde? Ele habita dentro de nós, no nosso espírito. Nós somos, o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, se tu for um eleito de Deus, o Espírito de Deus, ele habita no teu espírito. Tu é a casa de Deus. Como é que o teu ladrão tá mandando tu esperar ele voltar, mano? Explica pra mim aí. Se tu já é a casa de Deus. Se ele já mora em tu. Por isso, cara, que tu não pode prostituir o teu corpo, macho. Tu não pode prostituir o teu corpo. Porque tu tem que respeitar os moradores, não. O morador do teu corpo, que é a casa de Deus. E tu vai prostituir a casa de Deus? Não vai, né? A não ser que tu seja um canela de fogo aí errado, né? Então, olha, Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aí no 17, ó, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, ó, e paz também aos que estavam perto. Então, agora, judeus e gentio é um só corpo, é a Israel celestial, é os espíritos. Coisa linda dessa, macho. Vocês não querem entender. Pensa em carne. Pensa em pão, é em suco, é subir monte, é dar dinheiro pro cão guloso. É interessado em pegar envelope. É participando de bingo, que na igreja de vocês até bingo tem, macho. Tem bingo, tem rifa, tem venda de roupa. Tem venda de tudo, macho. Que Jesus de Nazaré chegou no templo lá, meteu foi a chibata em todo mundo. Que se ele chegasse hoje aí, ele meteu a chibata em vocês, macho. Ele chegou lá no templo, meteu a chibata, derrubou tudo lá, a negada tava fazendo até jogo do bicho, macho. E ele disse, a casa de meu pai, que era para ser chamado casa de oração, vocês tornaram, vocês transformaram em casa de ladrão, que são vocês cão guloso. Então, meu amado, 18, porque por ele ambos temos, olha aqui, macho, tu vai pra tua igreja pedir oração pro teu pastor, macho, pro teu ladrão. Cara, vai pro evangelho, cara. Olha aqui o que diz essa palavra e vê se tu entende, cara. Olha, Efésios 2,18, olha. Porque por ele quem? Por Cristo, macho. Por Cristo. Através do seu sofrimento. Olha aqui o que foi que aconteceu através do sofrimento dele, o que foi benefício para nós. Olha, que tu pede oração pro teu cão guloso. Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, macho, em um só Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus, né? Ele habita em todos os espíritos dos eleitos. Então, através desse Espírito de Deus que habita em nós, nós já temos acesso a ele direto.
Não precisa de tu pedir pro teu cão guloso ir a Deus, para pedir alguma coisa a Deus, para depois o cão guloso vir, para dizer para tu o que foi que Deus falou para tu, se ele vai te mandar pro inferno, ou se o teu dízimo tá atrasado, ou como é que vai ser, ou como é que é, macho. Então, cara, olha, Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quem são ambos? Os gentios e os judeus, macho. Os judeus e os gentios. A Israel celestial, os espíritos, que é a casa de Deus. E no 19, assim já não sois estrangeiros, ó. Nós que era estrangeiro, que era estranho, que estava fora da primeira aliança, aqui, depois da cruz, na nova aliança, olha aqui, ó. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, macho. E sois da família de Deus. Tu é da família de Deus, mas tu não é da família do teu cão guloso, não. Do teu ladrão, que só prega maldição pra tu, macho. Então, olha, tu é da família de Deus, cara. Olha, assim já não sois estranhos e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Tu és o santuário de Deus, macho. E é para tu dedicar ao Senhor, não é o teu pastor, não. É para tu se dedicar a Deus, cara. É para tu se dedicar a Deus através da fé. Confessando o evangelho, né? Onde diz que ele já fez tudo. E nós, os filhos de Deus, nós não temos mais nada para pedir, mas já Deus. Por que, Lira? Porque, meu amado, ele já fez tudo. Aí pedir o quê, cara? Se nós não merecemos nada, como é que nós podemos pedir nada, cara? Se em Efésios 2,8 diz, olha, pela graça sois salvo. Ou seja, pela graça de Deus. Na segunda aliança, pela graça. O que é graça? Um favor imerecido, mas tu não mereceu. Pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, não vem da tua obra, não vem do teu ladrão. É um dom de Deus. O que é um dom de Deus, Lira? Um favor imerecido. Então, você não mereceu, mas ele te salvou. Então, como é que você vai pedir algo a Deus se você não mereceu? Se você não merece? Se ele já fez tudo? Então, tu não tem o que pedir, cara. Tu tem que agradecer. Agradecer por quê, Lira? Agradecer pelo que ele já fez e agradecer pelo que tu tem. Não é para tu pedir mais. Então, olha, Efésios 2:21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, mas é ao Senhor, ao Cristo, ao ressuscitado. Então, ele diz aqui no 22 para acabar, ó, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus, ó, no teu espírito, macho. Onde eu te falei que o homem é corpo, alma e espírito. E aqui está dizendo, olha, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no espírito, macho, no teu espírito. Então, meu amado, uma coisa maravilhosa dessa aqui, linda desse jeito, e vocês não recebem. Então, meu amado, eu recebo tudo isso, né? E agradeço ao meu Deus por tudo, pelo entendimento, por Deus ter me dado, ter me libertado na mente, né? Desse engano religioso chamado de sistema evangélico e ter me tirado daí da maldição que é esse sistema evangélico do qual escraviza o homem e que
que não tem entendimento de nada de Deus. Então, eu só tenho a agradecer ao meu Deus por tudo, somente. E crendo em todo os seus feitos da cruz, dizendo que eu recebo e que tudo é verdadeiro e que tudo está na minha vida. Então, meu amado, vou acabando por aqui, agradecendo aí a vocês e graça e paz.